Houve recentemente um debate entre o Ciro Gomes e o Samuel Pessoa. Samuel Pessoa é um economista liberal, bastante conhecido, com artigos publicados, muitos trabalhos acadêmicos e com muita frequência é ouvido a respeito de temas econômicos. Mas é um liberal. E nessa conversa com o Ciro Gomes, que tinha ali como ponto de partida textos do Ciro Gomes e um livro a respeito do desenvolvimento do produto interno bruto no Brasil e da economia brasileira, nesse debate, o Samuel Pessoa acabou escancarando o conceito dos liberais a respeito do orçamento e dos gastos públicos. O Samuel Pessoa disse que quando ele trabalhava no gabinete do Tasso Gereissati, isso há 20 anos, ele e outro economista fizeram um trabalho a respeito de gastos públicos, sempre tendo como inspiração a ideia de que o governo gasta muito, gasta demais, é gastador e usa irresponsavelmente o dinheiro público. A conclusão do Samuel Pessoa é que não, que o problema não estava na gastança, que era tudo dentro do razoável. Nas viagens, nos gastos para funcionamento da gigantesca máquina, que estava tudo bem. Mas aí vem uma ideia central do liberalismo. Uma ideia que hoje tem se tornado predominante em muitos veículos de comunicação, em parte da academia, ou seja, das universidades, e que acredita que, na verdade, o problema é o excesso de gastos com os mais pobres, com os mais necessitados, o socorro social, a tímida, inibidíssima proteção social que há no Brasil. Inibidíssima, parca. Não é um colchão de proteção social, como havia, está sendo esvaziado também na Europa. É um colchonete. Né? Me lembro até do debate que tivemos com o Rogério Marinho, aqui na Bandeirantes. Ele que foi autor importante entre os autores do famigerado projeto que resultou na reforma trabalhista, a famigerada reforma trabalhista, tem muito a ver com essa ideia. Um conceito completamente equivocado, inclusive, e que aposta na alienação do trabalhador. Na alienação do trabalhador em relação à riqueza que ele produz. Como se o trabalhador não tivesse direito à parte da riqueza que ele produz e, portanto, deve se contentar com o salário que o mercado está disposto a pagar. Para essa gente, não deveria haver salário mínimo, 13º. Ora, se não houvesse salário mínimo no Brasil, conhecendo o Brasil, haveria relações de trabalho, relações de produção, em que o salário pago seria de R$300, R$500. E com aquele argumento, aceita, porque senão tem uma fila aí de gente querendo entrar. O que o liberalismo
ignora é que, na verdade, o 13º, por exemplo, é apenas um reconhecimento tácito, portanto não dito, de que o trabalhador deve ter uma participação maior, ainda que tímida, na riqueza que ele produz. A mesma ideia produziu participação em lucro, que se tornou rara, aliás, hein? Cada vez mais rara. É impressionante como grande parte dos trabalhadores não tem esse direito. Não desfruta dessa participação. No lucro, advindo da riqueza que ele ajudou a produzir. Mas no caso da relação recursos públicos e a população mais pobre, também o que há é a ideia de que o acordo social brasileiro ele estabelece a necessidade desses mecanismos de socorro, que tem diversas faces ao longo da história. O salário-desemprego, o seguro-desemprego, a indenização que havia, depois o fundo de garantia. Isso é o reconhecimento tácito de que o trabalhador deve ter participação na riqueza que produz e, ao mesmo tempo, o Estado deve se munir de recursos para socorrer os que nada têm. É o caso específico, aliás, do benefício de prestação continuada. É o sujeito à margem do processo econômico. Ele não tem aposentadoria, ou ele não tem como trabalhar por impedimento físico. Então, o acordo social brasileiro, diferentemente da Constituição, ele não está escrito, mas ele está estabelecido, e a própria Constituição de 88 colocou no papel, verbalizou esse acordo nacional e estabeleceu metas, parâmetros e obrigações para o Estado. Grande parte não é cumprida, vale ressaltar. Essa ideia do Samuel Pessoa é a ideia liberal de que o problema não está nos subsídios, não está nas renúncias fiscais que beneficiam grandes corporações, setores riquíssimos da economia, setor financeiro. Desde o Fernando Henrique, o Brasil deixou de taxar dividendos adequadamente. E assim ficou. Isso é poder político. E o dinheiro produz poder político. O Estado, e essa é uma ideia dos economistas burgueses, dos clássicos, dos liberais, dos marxistas, dos teóricos anarquistas, o Estado serve à classe dominante. Tanto que a própria ideia marxista de revolução, o que vem após a revolução é uma sociedade com Estado, porém o Estado do proletariado e dos camponeses. E aí sim a tarefa é, ao longo do tempo, construir uma sociedade, aí sim comunista, em que o Estado se torna inútil e desaparece. Não há mais função para o Estado porque não há mais classes. O Estado moderno, ele tem a função de garantir e proteger a ordem estabelecida. E a ordem estabelecida é a ordem regida pelo capital. E, nos últimos 150 anos, mas principalmente nos últimos 70 anos, pelo capital financeiro. E eu digo 150,
E, obviamente, pela ideia, você pode chegar a 170, pela ideia de que o Estado bonapartista, dominado pelo capital financeiro, ele começa já com Luiz Bonaparte, né, na França, na metade do século XIX. Mas ele se aprimora, se desenvolve e passa a sujeitar o capital produtivo no século XX e acentuadamente no século XXI. Domínio total do capital financeiro. E ele tem poder político. O que há é que o Estado tem sido instrumento de transferência de recursos, de riquezas da sociedade para o capital financeiro, para alguns cofres de poucos particulares. Então, o que acontece é que esse processo se acentua com a transformação das relações de poupança interna, de fundos para garantia de instalação de parques industriais, diversificação econômica, quando a base disso se estabelece no sistema de empréstimos, com os dólares liberados ao mercado depois do fim do padrão dólar-ouro e com os petrodólares, com a crise do petróleo em 73 e a segunda crise em 79. Até então, juros baixos, 3%, 4%. Quando, em razão da inflação nos Estados Unidos, Paul Volcker, presidente do Banco Central, joga a taxa de juros nos Estados Unidos na casa de 2 dígitos, lá em cima, imediatamente há um impacto no custo da dívida, e o Brasil quebra, a Argentina quebra, a Turquia quebra, Israel, México, Grécia. O peso da dívida tornou-se sufocante, inviabilizando o crescimento econômico, produzindo inflação, produzindo hiperinflação e comprometendo de vez as finanças públicas com o custo da dívida. O Brasil, até outubro, se você pegar 12 meses, de outubro de 23, outubro de 24, foram 819 bilhões entregues para o custo da dívida, pagamento de juros. E a dívida brasileira, aí você tem dois fenômenos. Primeiro, o Plano Real. O Plano Real teve inequívoco sucesso no combate à inflação. Os planos que o precederam falharam. O real conseguiu deter a inflação. Mas estabeleceu uma paridade cambial, obviamente artificial, como a Argentina fez peso dólar, o Brasil fez com a URV e posteriormente o real como moeda, uma paridade artificial. Para atrair dólares, e a economia precisava desesperadamente de dólares, o Estado para pagar suas dívidas em dólar, os particulares suas dívidas em dólar e seus investimentos e importações em dólar. O que faz o Brasil? Estabelece uma política de juros altos. O juro real é o que importa. E quando se considera o juro real, o do Brasil já é o segundo do mundo e logo será o primeiro. Nós temos mais, já anunciados,
2 aumentos de 1 ponto. 1 ponto em janeiro, 1 ponto em março. Cada ponto custa 50 bilhões de reais aos cofres públicos pelo aumento da dívida. Ou seja, o que o Banco Central fez agora foi acrescentar 50 bilhões de reais à dívida pública e anunciando que mais 100 bilhões serão acrescentados. 50 em janeiro, 50 em março. Por quê? Mas o Banco Central não diz que sua preocupação central acaba sendo a dívida, porque a dívida produz os déficits e os déficits produzem pressão inflacionária. Então, o Plano Real e essa política de juros desencadearam um processo que parece interminável. Até porque, convenhamos, a ordem econômica brasileira não mudou com redemocratização. Não mudou. E hoje há, inclusive, uma radicalização, um aprofundamento da ideia de suprimir regras, suprimir direitos, suprimir conquistas em nome da liberdade econômica. Na verdade, é a liberdade do capital e especificamente do capital financeiro, que submete não apenas os trabalhadores, os fazendeiros, os industriais, os comerciantes, estão todos sujeitos ao capital financeiro, que domina, inclusive, já a grande parte da economia real. Aliás, a indústria de armas nos Estados Unidos, as 8 grandes fabricantes de armas nos Estados Unidos, estão integralmente nas mãos do capital financeiro. O capitão da indústria, o herói burguês, ele desapareceu, ele deu lugar ao capitalista financeiro. E que controla os estados com o mecanismo da dívida e faz com que o orçamento seja basicamente construído para cumprir com as obrigações financeiras. Deve ter de pagar, é claro, mas espera aí, como foi construída essa dívida? Qual o percentual dessa dívida? Na verdade, foi a socialização de dívidas particulares, privadas. Como foi dado ao credor, que é o capital financeiro, o controle sobre o indexador, que é a Selic, e sobre o outro indexador, que é o dólar, o câmbio, e, portanto, sobre o terceiro indexador, que é o índice de inflação. Nenhuma ideia de se discutir a dívida, seus mecanismos, seus indexadores, seu sistema de juros sobre juros. Nenhuma ideia de uma auditoria pública, longa, séria, tecnicamente irrepreensível. Não, nenhuma discussão. O Congresso não discute isso, o governo não menciona isso, a oposição não menciona isso. Ninguém no círculo do poder menciona isso. E aí vem esse papo de déficit primário. Aí o Haddad diz que precisamos zerar o déficit primário virou obsessão. O déficit primário é nada. O que importa é o déficit nominal. O déficit primário não leva em conta a dívida, o custo financeiro da dívida, pagamento de juros. O pagamento não entra no cômputo, na contabilização, nos cálculos que indicam qual é
o déficit ou o superávit primário. Déficit primário é uma fantasia, superávit primário é uma fantasia. O que importa é o déficit nominal. Isso importa. Isso é real. É isso que determina para onde vai o dinheiro que as pessoas entregam ao Estado quando pagam imposto, e pagam imposto o tempo todo. Pagam imposto da eletricidade, do saneamento, do esgoto, quando tem esgoto. Metade da população não tem saneamento básico. Uma vergonha. Porque não usam o dinheiro público em infraestrutura. Aliás, nesse debate, Samuel Pessoa, Ciro Gomes, ambos até muito próximos ali com relação a alguns temas, mas todos concordam que o aumento da carga tributária no Brasil foi acompanhado, estranhamente, da diminuição do investimento público. Ou seja, o governo, o Estado, aqui é o Estado, é a União, Estados, municípios, todos passaram a arrecadar mais. O percentual da riqueza produzida que fica com o Estado é maior hoje do que era há 25 anos. É maior. E, no entanto, o investimento público declinou acentuadamente. Está lá embaixo. É inferior a 1%. É ridículo. Então, não tem saneamento. Mas quem tem, paga por aquilo que já pagou. É bitributado na estrada, ou com imposto no combustível, ou tritributado, porque paga pedágio para ter uma estrada que não tenha buraco, pelo menos. Em Minas Gerais tem estrada que tem pedágio, mas não é duplicada. O pedágio é só para não ter buraco. Então o Estado devolve quase nada. Falha miseravelmente na sua função primordial, que é a segurança pública. Não consegue entregar serviços públicos compatíveis com a carga tributária. Nem na saúde, nem na educação, nem na segurança pública, nem no transporte público. E aí começa a buscar parcerias. Vai privatizando o serviço público com parcerias, concessões. E aí o custo fica maior, claro, porque a empresa não vai entrar nessa por amor à arte. Ela entra por dinheiro. Então ela precisa se remunerar. E quem vai pagar isso? Quem consome aquele serviço. E há um outro ponto. Há um outro ponto. Que é a transferência desses recursos públicos via dívida. Além de outras transferências. Políticas tributárias muito generosas para alguns setores, e isso principalmente para o capital financeiro. Incapacidade de combater efetivamente a indústria da sonegação. E nós estamos falando aqui, em cada um desses itens, de 400, 500 bilhões de reais. Mas muito mais que o pacote que ataca os pobres. Muito mais. Subsídios, todos muito maiores do que o pacote. Mas esses setores são politicamente fortes. É a plutocracia. E o Estado é um instrumento. E no Brasil, nunca houve, com efetiva capacidade de realização, o movimento político capaz de modificar essa ordem geral. Há mudanças, um pouco mais de dinheiro para programas sociais, um pouco menos disso, um pouco mais daquilo, mas a ordem econômica,
é tida como intocada. Governo virou instrumento para garantir que não faltará recurso para o custo da dívida. Aí o resto, eles começam a inventar o teto de gastos, o famigerado teto de gastos. Depois, finalmente, lançaram fora aquela porcaria, mas colocaram outro teto de gastos no lugar, que não é tão ruim quanto aquele, mas que é ruim. E que é uma bomba relógio. A discussão sobre se educação, saúde, continuarão tendo as garantias constitucionais relacionadas à receita, chegará um momento em que isso se tornará incompatível com o teto. E vão atacar outra vez a Previdência, não tenho dúvida. Ninguém falou da DRU. DRU renovada, 30%. Sabe de onde sai esse dinheiro? Da Previdência. O aposentado, só o aposentado, e os pensionistas, aposentados e pensionistas. Se o sistema fosse apenas esse, seria superavitário. É superavitário. Mas você passa a usar dinheiro da Previdência para pagar outros compromissos, porque o dinheiro daqueles compromissos foi para os credores. E vem a DRU. O que é a DRU? Você tira dinheiro da Previdência para outras finalidades. E aí, meu amigo, vamos ver as contas da Previdência? Pô, que rombo! É claro. Não pela inviabilidade conceitual do sistema. Até porque ninguém imagina a Previdência Pública lucrativa. Você sempre caminha numa margem negativa controlável. Mas o rombo gigantesco não é o conceito que produz. É o desvio. Legal, via DRU. Agora acaba, inclusive, de ser reinstitucionalizado na votação do Congresso. Passou ali, ninguém dá bola. Todo mundo acha normal. Se ataque a Previdência. E aí, olham, trazem os números brutos e dizem: temos de fazer mais uma reforma, mais um ataque aos aposentados e pensionistas. E o Haddad, quando foi à Febraban, ele não foi ao sindicato dos metalúrgicos, das professoras, de médicos. Ele não foi ao sindicato dos trabalhadores da construção civil, aos trabalhadores das lavouras, não. Ele não foi ao setor produtivo, ele foi à Febraban para dizer: não, qualquer coisa, mexemos de novo, fazemos outro pacote no ano que vem, 2025. Ah, mas tem o aumento do limite ali, do teto, né, para isenção do imposto de renda. Isso não foi votado, isso é para 26. Isso é para 26. Então, o ataque aos pobres, ele é sistemático, não é ocasional, circunstancial, um erro de percurso, um escorregão. É sistemático, é permanente. É a base desse apartheid social histórico. E, ao mesmo tempo, a garantia de que o capital financeiro seguirá intocado. Então, tudo que aconteceu em Brasília esta semana, inclusive com o Congresso evitando algo pior, no caso do BPC. Algo pior. O que estava originalmente determinado para o BPC era monstruoso. E a oposição hipócrita sai dizendo: tá vendo? Atacam os pobres.
Mas ela faz isso quando está no poder. Inclusive com menos desimpedimento, com menos constrangimento. Faz até com mais gosto. Então não venha a oposição também falar que é um ataque aos pobres. É um ataque aos pobres. Mas que seria feito também por vocês. Como está sendo feito nesse pacote apresentado pelo governo, aprovado pelo Congresso Nacional. A lógica histórica foi mantida. A maioria paga a conta. Os pobres pagam a conta. Sempre. De diversas maneiras. No imposto, no corte de gastos, na falta de investimento, na falta de emprego que a Selic vai produzir, na falta de investimento. Os pobres pagam a conta, meu caro Danilo Gobato.